O seu produto e serviço tem preço ou valor? O que você está fazendo para ajudar o seu cliente a comprar? Como você tem agregado à sua marca valor para que o seu cliente compre mais de você? O que você tem feito para melhorar o seu atendimento e fazer com que as suas vendas aumentem? Tudo isso e muito mais comigo, Gilvano Santana, o seu contador, a partir de agora. Mas antes, já salva esse vídeo para que você possa ver quando você quiser. Compartilha com aquele amigo que precisa muito dessa informação. Curta e comenta. Assim, você nos ajudará a ir ainda mais longe e alcançar pessoas que precisam dessa informação, assim como você. Preço ou valor? Vamos entender agora a diferença entre essas duas palavrinhas. Primeiro, em se tratando de preço. O que é preço? Quando a pessoa chega na sua empresa, na sua loja, o que é que ela faz? Primeiramente, ela vê o produto, se identifica com ele, vê que realmente é aquilo que ela queria e aí ela fala para você quanto é, quanto custa, quanto que vou investir nesse serviço ou nesse produto. E o valor designado para aquilo ali é o preço atribuído àquele produto. Pode ser que ela goste, pode ser que ela leve, pode ser que ela diga que vai voltar e não volte mais. Por isso, é necessário entender também o valor que cada item representa para uma pessoa que o busca. Então, para que possamos entender melhor o preço é simplesmente um valor simbólico, né? Aquilo que vai dizer determinar o custo do produto, quanto que eu comprei aquele produto, né? Eu comprei por R$10, agreguei valor àquele produto porque ele teve um frete de 2, então ele já foi para 12. Eu tenho uma margem de lucro aí de 50%, então esse produto já vai lá para R$18, por exemplo, né? E daí por diante. Então é a agregação de valores que vai formar o preço, que a gente vai chamar mais tarde de preço de venda. Junto lá o custo do produto, com todos os custos que eu tive para adquiri-lo, junto minha margem de valor agregado, os impostos sobre vendas, porque quando eu vender terei impostos a pagar também, e aí a soma de tudo isso compõe o meu preço de venda. Preço é isso. Vamos entender agora o que é valor. 89% dos brasileiros afirmam que a experiência de compra positiva é a melhor situação para que ele possa retornar na sua empresa. E como ter uma experiência de compra positiva? Como fazer com que isso aconteça na sua empresa? Como fazer com que o cliente encontre valor naquilo que ele procura na sua empresa? E muitas vezes fazer com que ele até compre da sua empresa um produto talvez um pouquinho mais caro do que na concorrência. Simplesmente por algumas ocasiões que vão ajudar muito a esse cliente retornar. Por exemplo, o atendimento. Quando esse cliente tem um atendimento maravilhoso, personalizado, que ele entende que realmente ele é tratado de forma diferenciada, tendo a atenção que ele precisa, né? Fazendo com que ele entenda os benefícios do produto, para que ele possa levar esse produto para casa e até conhecer esse produto de forma melhor. Saber que você que está vendendo esse produto para ele consegue também identificar os benefícios do produto, você não está vendendo qualquer coisa. Então, se você tem um produto à venda na sua empresa, o primeiro passo, conheça o produto. Não dá para você encher a sua empresa de vendedores que não conhecem produtos. Imagine, por exemplo, uma farmácia que está lá repleta de medicamentos e aí a pessoa chega, compra um medicamento e pergunta ao atendente: para que serve? Afinal de contas, o médico não me falou. E esse atendente não sabe nem o porquê ele está vendendo aquilo ali. Qual o motivo, né? O que levou então o médico a pedir aquele medicamento? É necessário conhecer para que você possa instruir. De repente, ele não encontrou na sua farmácia, mas ele foi em uma outra e aí ele encontrou um farmacêutico de plantão que orientou e falou todos os porquês dele ter que comprar aquele medicamento. Então, vê como faz a diferença o atendimento. O que é que o seu cliente está buscando na sua empresa? É somente um produto ou ele quer conhecer um pouco mais? A honestidade é algo que precisa falar muito alto nesse campo. Porque se você tem um produto, por exemplo, que entrega muito mais do que o outro e são muito semelhantes,
É interessante que você passe para esse cliente essas diferenças. Talvez o outro produto seja até mais caro, mas ele precisa entender os benefícios que aquele produto pode trazer para ele, qual o alcance que ele pode trazer. Então, fica essa dica em se tratando de valor. Conheça o produto que você vende. Busque conhecer, até ler manual se for o caso. Ah, mas eu tenho muitos produtos, então trabalhe de forma diferenciada. Coloque pessoas que possam te ajudar em situações diferentes. Em gôndolas diferentes da sua empresa, coloque pessoas que tenham conhecimento sobre aquela gôndola. E daí você conseguirá então ter mais alcance sobre a necessidade do seu cliente. A compra satisfatória e eficaz, ela faz com que o seu cliente fique satisfeito, né? Afinal de contas, é satisfatória e eficaz. Ela melhora o relacionamento do cliente com a sua empresa, porque o cliente satisfeito ele retorna para a sua empresa. Uma vez que ele retorna, ele compra novamente, porque ele sabe que ali ele vai encontrar os produtos que ele precisa e com uma orientação personalizada, né, sobre aquilo que ele realmente precisa saber sobre o produto. Então não hesite de passar as informações necessárias para o seu cliente sobre a compra. Esse retorno do cliente, né, vai também expandir os seus negócios, fazer com que o cliente satisfeito o leve para outras pessoas. Então nunca é demais investir nessa satisfação do cliente. E por fim, o desenvolvimento sustentável da sua empresa fica garantido. Afinal de contas, se o cliente ele está satisfeito, ele vai divulgar o seu negócio. Inclusive, quando ele vê qualquer tipo de propaganda ou qualquer pessoa falando da sua empresa, ele vai confirmar: realmente tive uma experiência de compra maravilhosa com essa empresa. Isso faz com que qualquer pessoa procure a sua empresa mais cedo ou mais tarde para também buscar os seus produtos. Logo, valor é o resultado, né? O benefício que o produto pode proporcionar para o seu cliente. Eu vou enumerar para vocês 5 itens que são muito necessários se trabalhar quando a gente pensa em valor, em agregar valor para o nosso cliente. Primeiro, qualidade. Você precisa entender da qualidade dos produtos que você vende. Como esses produtos são feitos, qual o material que é aplicado, qual a tecnologia que é aplicada para que esse produto ele responda realmente aquilo que você precisa, que o seu cliente precisa. Depois, atendimento. O seu atendimento, como já falei anteriormente, precisa ser personalizado, precisa ser voltado para as necessidades daquele cliente. Você precisa entender, inclusive, o vocábulo do cliente, como ele se comunica. É necessário que você consiga se adequar, né? Fazer aquele verdadeiro rapport, né? Se comportar com o cliente como ele se comporta, para que você possa agradá-lo também através do seu atendimento. Formas de pagamento. É imprescindível que você passe para o cliente quais as formas de pagamento que o seu negócio oferece para ele. É débito, é crédito, é Pix, é carnê, né? Como que é feito o pagamento? Quais são as formas de pagamento? Né? De repente aquele cliente quer muito comprar de você, mas ele não consegue comprar à vista, por exemplo. Então você pode passar as condições à vista, mas também passa para ele as condições a prazo, a quantidade de prazo que você consegue dar para o seu cliente. Isso pode fazer muita diferença no momento da sua venda. A logística, outro fator muito importante. Como que o produto chegará ao seu cliente? Nós precisamos entender que quem compra, na maioria das vezes, quer ter logo o produto. Se o produto não é um produto fácil de levar para casa, que eu consigo levar agora, mas que depende da loja levar esse produto até a minha casa, como que a loja fará isso acontecer? Então pense sempre no cliente. Ele adquiriu e ele quer o mais rápido possível. Tenta atender esse cliente e se preocupa em fazer essa mercadoria chegar intacta ao seu cliente da melhor forma possível, porque essa experiência de compra fará com que ele volte a comprar novamente de você. O tempo investido. Quanto que dura a negociação na sua empresa? Essa negociação ela precisa ser realmente demorada ou não, pode ser reduzida, a satisfação do cliente em primeiro lugar, né? Então como é que esse cliente fica satisfeito? É um cliente que gosta mais de ser atendido
com um pouco mais de pompa, digamos assim, um pouco mais de diálogo? Ele gosta realmente de conhecer melhor o produto, ou ele só está preocupado em saber o essencial sobre aquele produto, simplesmente, e a partir daí ele já está pronto para fazer a compra? É necessário entender as demandas desse cliente, para que você possa encerrar, inclusive, a sua venda no momento correto. Os valores da sua empresa são outro ponto também bem interessante que você pode estar colocando no momento da venda. Mostrar para o cliente quanto tempo você tem de empresa, a experiência nesse ramo, né? Quais aquelas operações que você já realizou. Então é muito importante para o seu cliente que ele conheça quanto tempo existe a sua empresa naquele mercado, naquele determinado ramo. A dedicação para conquistar os objetivos, né? Quais são os objetivos da empresa, as metas que a empresa possui. É interessante que o seu cliente também possa conhecer um pouquinho os objetivos, aonde vocês querem chegar, né? Quais são os planos futuros. É interessante que boas partes de tudo isso o cliente possa entender, para que ele possa voltar futuramente na sua empresa para comprar aquilo que você pretende oferecer. Comunicação. Comunicação é algo muito importante. E essa comunicação vai desde o momento em que você coloca o preço ali, como também a especificação de cada produto. O que o produto tem a oferecer. Quando você vai comprar, por exemplo, um celular, um computador, você busca entender a memória, tudo que ele tem para oferecer ali, né? É interessante que, ao máximo, quando possível, você consiga colocar de forma visível na sua prateleira aquilo que o produto tem de qualidade, né? Todos aqueles itens que ele traz no seu bojo, no kit do produto, né? Então é muito interessante que tudo isso fique muito claro para o seu cliente. Diante de tudo isso, então, o que é mais vantajoso? Você preparar simplesmente preço para os seus clientes, ou você preparar estratégias de valor para o seu cliente? Eu não correria o risco de dizer a você que opte por apenas uma. Pelo contrário, as duas são muito importantes. No entanto, o que a gente precisa entender é que quando nós temos o atendimento maravilhoso que aquele cliente precisa, nós conseguimos atendê-lo com eficiência, com tranquilidade e dando ao cliente o que ele quer, que é o produto, com todas as vantagens que sua empresa pode proporcionar. Mesmo que você tenha um preço mais alto, pode ser que esse cliente compre de você e volte para comprar de novo. Como entregar então mais valor ao seu cliente? Como entregar mais valor? Primeiro, vamos entender que a gente precisa conhecer os diferenciais do nosso produto. Conhecer as características desse produto, conhecer as especificidades, os benefícios, né? Então é necessário conhecer o produto como um todo, isso já falei para você. Porém, vamos trazer um exemplo agora. Imagine, por exemplo, uma empresa que vende tinta para pintura de casas residenciais, né? Quando o cliente vai até a sua loja, você vai perguntar para o seu cliente simplesmente: posso ajudar em alguma coisa? Posso ajudar na escolha? De repente aquele cliente se abre, permite que sim ou que não, né? E à medida que ele consegue gerar diálogo, né? Você consegue gerar diálogo com ele, você pode perguntar o que você busca em tinta, o que você espera, né, dessa tinta. De repente ele pode dizer: não, eu só quero pintar lá, eu quero que a minha parede fique verde, então vou usar tinta verde, né? E aí você vai começar a falar um pouco das características dessa tinta verde. Olha, nós temos a tinta verde, eu tenho inclusive em várias tonalidades, né? E aí você vai apresentar as tonalidades que você tem de tinta para ele. E aí você vai passando que você tem aquela tinta que é antimorfo, você tem aquela tinta que é apropriada para áreas externas, para áreas internas, e você vai se inteirando com esse cliente do que ele precisa, né? Qual é a tinta ideal para ele? E você vai então agregando valor ao seu atendimento, porque você vai conhecendo e passando para ele essas características. Depois, as especificidades dessa tinta, né? Quanto que ela consegue pintar? Qual é a área que o seu cliente... Então é necessário se inteirar. Você precisa saber quanto que o seu cliente precisa de tinta, quanto que ele vai comprar. E aí ele tem lá uma área de 100 metros quadrados para ser pintado. Então você vai questionar ele e aí você vai dizer: olha, para essa área aí, essa tinta aqui é a ideal, porque ela consegue fazer uma quantidade maior, você vai conseguir dar 3 demãos de tinta para essa parede aí que você quer fazer
por apenas uma lata de 5 quilos, por exemplo, e daí por diante. Então, essas são as especificidades. Quais são os benefícios que o seu cliente vai levar, né? Quais são os benefícios? Olha, imagina que você tem uma tinta anti-mofo, né? Se você sofre com problemas respiratórios, por exemplo, e você tem a possibilidade de levar uma tinta anti-mofo para uma área interna, por exemplo, imagina o benefício que você vai estar já agregando para esse cliente. Outra coisa, o odor é uma tinta que tem pouco odor, então é interessante que você leve, porque logo logo o odor vai sair, você não vai ficar com aquele cheiro forte dentro de sua casa de tinta, logo logo você vai poder retornar, inclusive, para dormir em sua casa com ela toda pintadinha, bonitinha, porque deu certo. A tinta não traz odor, né? Não traz problemas para a sua respiração, por exemplo, né? Devido ao mofo, devido ao odor forte e outras coisas mais. E aí demais soluções que esse produto pode proporcionar para a sua empresa. Então, para o seu cliente, perdão. Então imagine como que você pode trazer todos esses benefícios e passar para o seu cliente. E por fim, depois que você colocou para o seu cliente todos esses benefícios, falou das características que você realmente conhece o seu negócio, aquilo que você está vendendo, que você assina embaixo, né? Aí agora você vai passar para ele quais são as vantagens da sua empresa. Né? O prazo, a venda no cartão, a venda no débito, no crédito, as possibilidades de pagamento, né? A fidelização do seu cliente, se ele se tornar um cliente fiel para que voltar a comprar, que ele teria lá talvez mais 10% de desconto e daí por diante. Então é o momento de passar as vantagens também que a sua empresa oferece para cada cliente. Com tudo isso você vai estar, sem dúvida alguma, agregando valor ao seu produto. Construa um bom relacionamento com o cliente. Quando a gente fala em construir relacionamento, e se a gente se atentar nessa mesma situação da venda da tinta, por exemplo, em relação ao seu cliente, quais são as necessidades, o que é que ele precisa? Aí nós falamos lá, talvez ele precise de atingir uma área de 300 metros quadrados, né? Quais são as dores dele? Quais seriam as dores? Aquela situação de ter uma área impermeável, uma tinta que pudesse ser impermeável, que ela não permitisse que a umidade, por exemplo, se tornasse aparente, né? Então você vai buscar a tinta ideal para o seu cliente para tentar atender essa necessidade dele. O objetivo, quais são os objetivos do seu cliente? É simplesmente deixar a área bonita, ela precisa estar em combinação com alguma coisa, né? Qual é o ideal? De repente você pode até tentar vislumbrar isso na sua mente, tentar criar o cenário que o cliente traz para você que você possa ajudá-lo melhor a atingir os objetivos dele. A gente já sabe que ele precisa de uma área que precisa ser impermeabilizada, então a tinta tem que ajudar nesse processo para que não passe umidade naquele ambiente. A parede tem que ficar verde, um verde bonito, mas qual o verde que tem que ser aplicado ali? Então a gente vai conhecendo as necessidades, dores, objetivos desse cliente e as necessidades do mesmo. E a partir disso a gente gera comunicação. E essa comunicação passa a ser eficaz e eficiente, porque ela atinge justamente aquilo que o seu cliente precisa. Então vender não é simplesmente chegar, perguntar o preço, passa o preço, o cliente leva o produto e acabou. Não, vender é algo que vai muito além. Vender exige conhecimento do produto. Eu falei também para você, lá no início, para contar um pouquinho da história da sua empresa. Mas como assim? O que é que eu vou falar sobre a minha empresa? É necessário mostrar a autonomia que a sua empresa tem de tempo de mercado, de tempo de área de conhecimento. Fale sobre a satisfação dos clientes que você possui, os clientes que já compraram de você. Qual foi a experiência desses clientes? Eles sempre retornam? Passa um pouco para esse cliente, né? Qual que é a realidade da sua empresa em prol dos clientes? Quanto que vocês conseguem se integrar, né? Apresente quem faz parte da empresa, né? Quem faz parte do dia a dia da sua empresa. Apresente para o seu cliente tudo aquilo que você tem na sua empresa, mostre os diferenciais que você tem, inclusive o pós-venda. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, sobre o pós-venda, né? Não é só vender, mas eu preciso saber se realmente tudo aquilo que nós conversamos se concretizou. Então é muito importante você mostrar essa preocupação da sua empresa com o produto que você vende e a satisfação do seu cliente.
Reduza os custos indiretos da experiência de compra. Como assim, Giovano? Bom, você já desistiu alguma vez de fazer alguma compra em que o preço estava até bom, mas porque você chegou e viu uma fila enorme e aí você não tinha tempo suficiente para esperar aquela fila? Então, isso é uma forma de você tentar rever os custos indiretos do seu negócio. Dessa forma, o atendimento de baixa qualidade, que é esse atendimento que tem demanda, tem pessoas que procuram o seu produto, mas você não consegue atender, termina então trazendo um atendimento de baixa qualidade para o seu negócio. Bom, esse atendimento de baixa qualidade tem algumas características. Como que eu posso identificar, por exemplo, se o meu atendimento é um atendimento de baixa qualidade? Primeiro, atente para esses pontos. Tempo de espera. O seu cliente precisa esperar muito? Espera muito para ser atendido? Espera muito para realizar o pagamento? Espera muito para que o produto chegue, para que ele possa levar para casa? Então, como é que está o tempo de espera? De repente você vem um vendedor maravilhoso, te atende, procura saber as suas dores, os benefícios que ele vai levar, fica satisfeito com o produto. E aí o vendedor diz, vai para a fila do pagamento. De repente esse vendedor até te acompanha a fila do pagamento. Só que quando você chega lá, você talvez nem tenha muita gente, mas tem lá umas 4 pessoas na sua frente e aquela fila não anda. Parece que ela empaca e aí vem a justificativa, é por causa do sistema, é porque a pessoa é nova e tal. Então quer dizer, a empresa precisa se preocupar com tudo isso. O cliente não tem culpa das alterações que você faz na sua empresa. Claro, uma coisa ou outra, de vez em quando, é possível acontecer. A gente sabe que a vida real, ela não permite ensaios, A gente precisa fazer e acontecer. Mas é necessário que a gente possa compreender cada local da nossa empresa, cada setor da nossa empresa, como que ele está funcionando. E se ele é lento, a gente precisa interagir. Talvez até entrar naquele momento na situação para fazer com que aconteça. Então você chega lá, foi para a fila e aí teve um atendimento maravilhoso. Pelo atendimento você volta. Só que você foi para a fila de pagamento e a fila não andava. E aí você vai, beleza, espera a fila de pagamento, terminou, você vai agora para o setor de busca do seu produto. E aí você chega lá, entrega um produto trocado e tal. Então quer dizer, a empresa precisa se organizar em todo o seu ser, em toda a sua totalidade mesmo. É buscar ver todos os setores, se eles estão funcionando corretamente conforme deveria acontecer. Então o atendimento precário fica muito propício para que o seu cliente não volte ao seu negócio. Poucos canais de venda, por exemplo. Então você tem lá apenas uma pessoa para fazer o atendimento. E a sua loja é uma loja que tem um movimento constante. Imagina se essa pessoa vai conseguir dar atendimento, vai conseguir atender a todos de qualidade. Então é muito difícil que isso aconteça. A dificuldade para encontrar produtos e serviços. Você já teve dificuldade para encontrar? Você chegar numa loja, por exemplo, em que você vai procurar lá um determinado produto e você vai na seção e ela não está lá. De repente você imagina que você quer ir comprar macarrão, você vai na seção de massas e você encontra tudo, menos macarrão. Então fica complicado, E ele está numa seção diferente. Então é preciso que você possa seguir a lógica do seu negócio, fazer com que as coisas realmente se completem. Se você tem ali um corredor só de tinta, voltando ao nosso exemplo, eu preciso colocar todas as tintas naquele corredor próximo dele. O meu cliente ele não vai adivinhar que está lá do outro lado. E é necessário também ter uma plaquinha indicativa, mostrando onde está cada setor. A localização de cada um, dependendo inclusive da grandiosidade do seu negócio. Poucas condições de pagamento também é um outro fator que faz com que o cliente ele não fique. De repente o cliente vem, ele gosta do atendimento, você tem tudo para oferecer, mas não tem condições de pagamento. E esse cliente não consegue comprar de você com toda essa qualidade porque você não tem condições de pagamento. E um outro fator muito importante é a questão de atender aos feedbacks dos seus clientes. É preciso escutar os seus clientes e entender quais são os retornos que ele tem para dar para você do atendimento do seu negócio. Será que ele gostou? Será que ele não gostou? Será que o cliente falou para você sobre o caixa que é lento, sobre o tempo de espera e você não deu atenção?
Então, gente, é preciso escutar o seu cliente. Escuta o seu cliente, porque o cliente que reclama, ele ainda pode voltar. Mas o cliente que reclama pela segunda vez, pode ser que ele nunca mais volte ao seu negócio. Por fim, dê atenção ao pós-venda. Gente, é muito necessário escutar como foi a experiência de compra do seu cliente. É preciso ouvi-lo. Peça a avaliação do seu cliente, se possível, envie uma avaliaçãozinha básica, rapidinha ali, com aquelas carinhas de triste, de feliz e de mais ou menos para o seu cliente lá no WhatsApp, pede para ele dar o ok, para que ele possa te dar um retorno, se ele ficou feliz realmente com a compra. Mostre disponibilidade para tirar dúvidas desse cliente, no momento da venda e também no pós-venda. Ligar para um cliente que comprou de você e perguntar: e aí, realmente o produto é o que você esperava? Está satisfeito? É algo muito bom, o cliente se sente valorizado, o cliente não hesita em retornar. Oferecer também atendimentos personalizados, como já falei lá no início. Esse atendimento personalizado ele precisa ir até o final, até no pós-venda. De repente a pessoa que fez a venda é ela quem tem a obrigação de fato de falar com esse cliente para ver se ele ficou satisfeito. Afinal de contas, quando você faz essa venda consciente, essa venda que agrega valor, você passa para o cliente tantos benefícios, fala sobre tantas situações pertinentes ao produto e agora cabe a você também confirmar se realmente aquilo aconteceu, se o cliente ficou satisfeito, se era aquilo que ele esperava. Então é preciso oferecer um atendimento personalizado. Valorizar também os feedbacks, como eu falei agora há pouco, os feedbacks do seu cliente. Imagine o cliente que faz uma reclamação e ele retorna no seu ambiente empresarial e ele vê que realmente você foi e atendeu aquilo que ele reclamou, aquela reclamação dele. Então o cliente fica satisfeito, o cliente vê que realmente ele é atendido. E eu acredito que ninguém reclame por reclamar. Se você reclama é porque algo precisa ser melhorado. E talvez nós, enquanto empresários, não consigamos enxergar o que nós precisamos melhorar. Talvez aos nossos olhos tudo esteja muito bom, mas o olhar do cliente é um olhar diferenciado. E é esse olhar que precisa valer a pena no final de tudo, E por fim, gente, oferecer assistência técnica aos seus clientes, Principalmente quando se trata de produtos. Oferecer assistência técnica para que ele saiba que se não der certo aquele produto ali, ele pode trocar o produto pelo Código Civil dentro de 7 dias e daí por diante, ou se a empresa tiver uma outra política também. Então forneça para o cliente também essas informações. Não deu certo, não se desespera, a gente ainda tem solução. A gente consegue trocar o seu produto até determinada data, Agora, também existem, claro, as limitações que o Código do Consumidor nos impõe. Então você não pode fazer também aquilo, não prometa o que você não consegue, mas deixe claro tudo aquilo que você consegue fazer. Como você pode perceber, agregar valor ao seu produto não é algo que você vai conseguir fazer da noite para o dia. É necessário conhecer, buscar aprimorar tudo o que você tem e melhorar ainda mais para que você consiga atingir esse objetivo. É algo que você vai conseguir a longo prazo, mas a partir desse momento, já trava essa guerra, já começa então a se preparar e dá o primeiro passo, conhecer o seu produto e começar a oferecer um atendimento melhor, um atendimento mais específico, voltado verdadeiramente para o seu produto. Se esse conteúdo ajuda na gestão do seu negócio, então curte, compartilha com aquela pessoa que precisa dessas informações e comenta, deixa aí nos comentários aquilo que você gostaria de ouvir, de se conectar conosco, Então questiona, pergunta, deixa lá sua pergunta, sua dúvida que a gente vai estar respondendo também, certinho? E se conteúdos como esse são interessantes para você e você gostaria de implementar também na sua empresa, então nos procura. Com Nath Contabilidade, nós temos a solução para o seu negócio. Giovana Santana, seu contador. Até o próximo vídeo.